Vamos falar sobre ansiedade. Talvez, eu me arrisque aí num percentual, 99% das mulheres que me procuram pensando em emagrecimento tem a questão da ansiedade ali muito predominante, influenciando no processo de emagrecimento, de ganho de peso. Hoje vocês vão entender o que é essa ansiedade, quais são as manifestações da ansiedade aí numa mulher. Eu peguei hoje no dicionário de medicina, de psiquiatria, o conceito realmente de ansiedade. E olha só que interessante, a definição. Eu sempre gosto de trazer conceitos para vocês, definições, para a gente começar a entender, construir esse conhecimento aqui junto comigo. Então, o que é ansiedade realmente? O que é para psiquiatria? O que é chamada ansiedade? É um estado afetivo penoso, ou seja, sofrido, caracterizado pela expectativa de algum perigo indeterminado. Você fica pensando sempre que tem alguma coisa que vai acontecer e sempre diante de qualquer situação, você se sente indefesa ou você se sente incapaz. Ou seja, você está sempre olhando para uma situação, criando em volta dela uma imagem que não é real e aquilo manifesta dentro de você. Vamos aqui então, deixa eu ver até aqui que eu quero falar. Primeiro, eu quero compartilhar algumas telas hoje com vocês. Difícil a gente falar de ansiedade sem falar realmente de tudo que está envolvido. E eu trouxe hoje um dado para vocês extremamente alarmante. Aliás, eu tenho duas telas aqui que eu quero agora, nesse momento, compartilhar com vocês. 3. Olha essa primeira informação aqui. Isso aqui é tudo dado atualizado, tudo informação agora que foi publicada em 2022. Em janeiro de 2019, os dados de 2020 e 2021 ainda estão sendo publicados, por isso que a última informação que a gente tem é de 2019. Em janeiro de 2019, um trabalho feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mostrou o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas do planeta. Brasil é o país mais ansioso do mundo. 18,6 milhões, ou seja, quase 10% da população hoje, da nossa população é ansiosa. Gente, isso é um número absurdo. Às vezes você fala assim, mas 10% só é pouco. Gente, não é não. É muita coisa. Isso os que são catalogados. Fora as pessoas que não sabem que têm ansiedade, que não tratam essa ansiedade, que não identificam essa ansiedade. Se a gente pensar num país que hoje nós levamos aí, infelizmente, o título de país mais ansioso do mundo, pode associar isso à questão da obesidade e eu vou mostrar para vocês. Olha esse outro dado que também, para mim, eu tenho certeza que vocês também vão enxergar como eu. Olha esse outro aqui. Esse é atualizadíssimo também, tudo publicado agora em 2022. Farmácias vendem, em média, 123 mil caixas de calmantes por dia no Brasil. Dados da Anvisa mostram um recorde do consumo de ansiolíticos no ano de 2020, início da pandemia. E isso é crescente. Esse número não mudou. Gente, isso é assustador. Até porque vocês vão entender comigo hoje o quanto a ansiedade é o gatilho para o comer emocional. E esse comer emocional é o que justamente faz as pessoas engordarem e não conseguirem emagrecer. E eu vou trazer mais um dado para vocês, que também não dá para ficar sem mostrar isso aqui para vocês, porque eu também me assusto quando eu vejo isso. Olha esse aqui. Esse aqui também foi publicado agora em abril. Tudo novinhas as informações que eu estou trazendo para vocês. Mais da metade dos brasileiros estavam com sobrepeso em 2021. Obesidade, conforme estudo, em 2021, 22,35% é o índice de obesidade no Brasil. Gente, e olha lá o segundo parágrafo aqui embaixo. Diferentemente do sobrepeso, a condição de obesidade em 2021 foi maior entre mulheres do que em homens. E foi mais incidente, olha a faixa de idade aqui, gente. Mais incidente, a idade que mais tem é entre 45 a 54 anos. São vocês, sou eu, é a nossa idade.
É esse público, gente, que precisa de atenção. Então, mulheres ali a partir dos 35 até os 64 anos estão engordando mais. Muito disso tem associação com climatério e menopausa. Impossível a gente dissociar isso. Vocês conheciam esses dados? Porque é uma realidade que eu não gostaria de ver. É uma realidade que eu não gostaria de conhecer. Eu não queria ser conhecida como uma brasileira que mora no país que é o país mais ansioso do mundo. O país que mais vende ansiolítico no mundo é o Brasil. E aí tem gente ainda que fala assim, nossa, só abre farmácia na rua de casa. Aqui na minha mesmo, já tem acho que 6. Por quê, gente? Por causa disso. Então, não, né? Esses números são assustadores. E a gente tem que olhar para eles com medo mesmo, gente. Com medo porque quando a gente olha para isso e você se assusta, a gente tem que fazer algo para mudar. E aonde que você, mulher, pode mudar isso? De pensar na sua ansiedade e pensar nessa questão do sobrepeso e obesidade, mudando seus hábitos, mudando seus comportamentos, mudando principalmente a sua mente. Não tem jeito da gente falar de ansiedade, de sobrepeso, sem associar a mudança da mente. É preciso que você reprograme a sua mente. É surreal, é assustador, dá medo, porque realmente dá. Dentro dessa condição de ansiedade que vocês entenderam o que é essa ansiedade, que é aquela sensação de que algo vai sempre acontecer e de você se sentir indefesa diante desse problema, existem 6 manifestações, né, 6 características. Vou falar das manifestações, daqui a pouco eu falo. Existem 6 características que são muito evidentes numa pessoa ansiosa. A primeira delas é a preocupação excessiva. Inclusive, esses 6 sintomas são muito... eles são utilizados quando a gente vai fazer um rastreamento para ver se a pessoa tem comportamento ansioso. Então, primeiro deles é quando a pessoa tem preocupação excessiva. Sabe aquela pessoa que não relaxa o pensamento nunca? Ela está sempre preocupada. Isso é comportamento de uma pessoa ansiosa. Gente, existe uma diferença entre ansiedade, o que é chamado de uma ansiedade crônica, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ele é patológico, é algo que paralisa a sua vida e que te leva a problemas secundários. E existe aquela ansiedade que é natural, uma ansiedade que é gostosa, quando você vai encontrar alguém, quando você tem um evento para ir, quando você está esperando uma notícia, uma nota, enfim. Existe essa ansiedade da gente esperar algo que vai acontecer realmente. Você está diante de uma situação real que vai acontecer e aquilo te dá um pouco de ansiedade. Super normal isso, que dá friozinho na barriga, dá tremedeira. Agora, quando eu falo de uma pessoa que vive 100% do tempo dela preocupada, ou é aquela pessoa que tem medo exagerado, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de andar, ela tem medo de sair na rua, ela tem gatilhos ali de síndrome do pânico frequente. Terceira coisa, sempre aquela pessoa que tem a sensação que algo ruim vai acontecer. Conhecem alguém, gente, que é desse jeito? Eu conheço muitas pessoas desse jeito, muitas mulheres que são assim. É aquela pessoa que sempre tá com a sensação de que é algo ruim. Se ela vai viajar de carro, ela acha que vai acontecer um acidente, que o carro vai capotar. Se ela vai viajar de avião, ela acha que o avião vai cair, que vai acontecer algum desastre ali dentro. Se ela tá num lugar cheio, vai acontecer alguma coisa, vai soltar uma bomba, sempre tem alguma coisa ruim que vai acontecer. Quarta característica, descontrole nos pensamentos. Você só enxerga o que é ruim. Sempre que alguém vai falar com você, você é a negativa. Sempre tá ruim, nunca tá bom. Sempre tá ruim, gente, mas é aquela coisa que incomoda. Sabe quando você tá perto de uma pessoa, que você tá conversando com ela, mas ela só tá pontuando com você o que é ruim o tempo inteiro e ela não muda? Se você encontrar com a sua mulher 50 vezes ela vai ter o mesmo comportamento com você. Não é algo que aconteceu em um dia porque ela não tava bem, ela é sempre desse jeito. A sexta característica, quinta, né? A quinta característica é pavor. Pavor é diferente de ter medo. Pavor é a pessoa que tem medo até de fechar o olho. Ela tem medo de comer uma comida fora da rua, na rua, com medo daquela comida estar envenenada. Ela não bebe água em outro lugar se não for a água que ela sabe que tem procedência. É uma pessoa que tem pavor o tempo inteiro. Sexta coisa é a tensão. A pessoa que não relaxa nunca e que inclusive é uma pessoa que tem constantes dores aqui na cervical, a pessoa que desenvolve transtorno aqui na ATM, que é o DTM, que é a disfunção temporomandibular. Tem gente que fala que tem ATM. ATM todo mundo tem, que é a articulação temporomandibular. Nós todos temos essa aqui, a articulação.
Agora, quando você é aquela pessoa que serra demais, que chega a doer o ouvido, dá enxaqueca, é DTM, é disfunção temporomandibular. Pessoas que têm comportamentos assim, pessoas que são realmente ansiosas, deixa eu mostrar agora uma outra coisa para vocês. Tem gente que acha que a ansiedade é só aquela pessoa que fica pensando nas coisas. Isso aqui é só uma lista pequena de quantos sintomas a ansiedade traz para uma mulher, né? Para uma pessoa. Mente acelerada, aquela pessoa que não para de pensar um minuto. Insônia, gente, o sono, vocês vão me ver falando 100% das lives, eu vou mandar vocês aprenderem a dormir. Dor de cabeça, tensão muscular, que eu acabei de falar agora, aquela pessoa que está sempre dura, toda travada. Coração acelerado, que vocês conhecem como taquicardia. Muita vontade de ir ao banheiro, seja para fazer xixi ou para defecar. Funciona, tem hiperestímulo ali, principalmente de xixi. Aquela mulher que acorda, ela não bebe água demais à noite, mas ela acorda a noite inteira para fazer xixi, é característica de comportamento ansioso. Gases lá na barriga, dores intestinais, dores na barriga, cólicas, náuseas, que é a ânsia de vômito, formigamento nas mãos e nos pés, nas pernas também. Muito suor, suor extremo, principalmente na palma da mão e no rosto, nessa região, ou axilas também. Falta de ar, aperto no peito, parece que você respira e o ar não chega, que você fica... Parece que tá sempre com a sensação de buraco aqui, de aperto no peito. Nó na garganta, que dá a impressão que a garganta tá seca, que você fica engolindo o tempo todo. Isso eu tô falando para vocês dos sintomas físicos. Agora, os sintomas emocionais são muitos. Tem outro físico aqui que não tava nessa, não, eu falei, a insônia, que tava ali. Agora, do que nos interessa aqui, qual é a principal, vou falar o principal desdobramento de você ser uma pessoa ansiosa, é você comer emocionalmente. A mulher que tem comportamento ansioso, gente, quem é a pessoa que é ansiosa, ela tem a cabeça dela no futuro. Ela vai para um lugar onde ela não domina, onde ela não controla, onde ela não tá vendo as coisas acontecerem. E o fato de eu não ter controle sobre aquela situação do momento faz com que eu tenha ainda mais ansiedade. Então, a ansiedade, entendam, ela existe no futuro. Ninguém é ansioso no presente. O presente você está vendo, vivendo, você está enxergando o que está acontecendo. De certa forma, a gente tem um pouquinho de controle sobre o presente. E isso não gera um comportamento ansioso. Mas a pessoa ansiosa, ela vive muito mais com o pensamento dela no futuro do que no presente. E o fato de ela estar com essa cabeça dela no futuro faz com que ela não viva as mudanças do presente, faz com que ela não enxergue o que ela precisa fazer por ela, faz com que ela não valorize as vitórias que ela tem todos os dias, ela não consegue enxergar o que está diante dos olhos dela, mas ela vive com as emoções e com a mente num lugar que ela não enxerga, onde ela não está vendo. É aquela pessoa que sofre por antecipação. É aquela pessoa que fica projetando pensamentos e sofrimentos. Vocês viram agora, eu falei aqui as 6 características da pessoa que é ansiosa. E muito, olha, eu vou dizer a vocês, existem 2 tipos de ansiosos. Existe o ansioso, que é raríssimo da gente encontrar, que é a mulher ansiosa, que não come, que deixa de comer, mas 90% dos casos das mulheres que sofrem com ansiedade têm um peso gigantesco do comer emocional e são mulheres que buscam conforto na comida. E são mulheres que vivem uma condição de sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque tem muito forte essa questão do comer emocional. Eu quero que vocês entendam hoje qual é a diferença da fome física e da fome emocional. A diferença da fome física e da fome emocional. Gente, fome física, todo mundo já sentiu um dia. Você ficou muito tempo sem comer, você comeu muito pouquinho na outra refeição, barriga ronca,
Chega a dar até um pouquinho de ânsia de vômito quando a gente vai passando muito tempo, né? Eu, por exemplo, fico uma pilha de nervo, minha mãe também, fico muito nervosa quando eu tô com fome, porque é fome mesmo, meu corpo precisa comer. E quando a gente tem essa fome física, você não é seletiva. Você come o que tem na sua frente. Você vai lá e devora o que tem. Inclusive, há um grande perigo em você comer com muita fome. Por quê? Mas como assim, Nutri? Eu não tenho que comer com fome? Uma fome pequena, você não tem que enfiar comida pra dentro quando você não tá com fome. Mas o fato de você comer com muita fome faz com que você coma muito rápido e coma em exagero. Porque você tá cedendo muito rapidamente àquele reflexo fisiológico. Então é preciso que você não espere essa fome crescer demais, para que você respeite, obviamente, a fisiologia do seu corpo, vá lá e coma um alimento com moderação para que você consiga comer com tranquilidade numa quantidade adequada, para que você não exagere. E você não é seletiva, tá? Lembra que eu falei? Chega lá, tô com fome, eu olho para comida, tudo para mim é comida. Então eu vou lá, como alguma coisa, pronto, me satisfez, ponto final, saciei minha fome física. Agora, a fome emocional é o oposto. A fome emocional, você quer determinado alimento. Por exemplo, pessoas que são ansiosas, quando essa ansiedade está gritando, deseja alimentos ricos em carboidratos e gordura. E, em geral, alimentos mais doces e que são muito mais calóricos. E considerado por muitos de vocês aí, não saudáveis. Então, são mulheres que desejam bolos, doces, sanduíches, pizzas e acaba comendo em grande quantidade. Por quê? Porque está motivada pela emoção. Só que se eu tô comendo motivada pela minha emoção e aquela emoção tá doendo, tá me machucando, tá lá dentro de mim, aquela emoção tá latente, ela tá viva dentro de mim, eu vou comer, eu exagero ou eu como agora. Daqui 10 minutos eu vou lá e quero comer de novo, vou beliscar. Aí daqui a pouco eu já tô procurando de novo outra comida. Consegue enxergar aí aonde tá juntinho caminhando a questão do que vocês chamam de compulsão alimentar? De fato, é um transtorno alimentar a compulsão. Mas quem é o grande responsável, quem é a grande responsável pela pessoa desenvolver compulsão alimentar é a ansiedade. Porque a pessoa fica buscando no alimento esse escape. Essa válvula de escape. Eu vou lá e despejo a minha emoção naquele determinado alimento, naquele bolo, naquele doce, naquele pão, naquele brigadeiro, naquele chocolate que eu vou comer um quadradinho, eu como a barra inteira, um bolo de chocolate que eu vou comer uma fatia, eu como uma fatia, o bolo inteiro. Outro dia, gente, eu acompanhei uma mulher que ela falou assim pra mim: Fernanda, sabe o dia que eu me dei conta que eu tinha comportamento ansioso? O dia que eu comprei um bolo de chocolate e que na frente da televisão eu cortei uma fatia, o bolo estava do meu lado. Eu cortei uma fatia ainda dentro da vasilha do bolo e eu fui comendo um pedaço. E sem que eu percebesse, sem que eu me desse conta do que eu estava fazendo, eu comi o bolo inteiro. Aí você pensa assim, nossa senhora, mas um bolo inteiro quem consegue? Muitas pessoas, muitas mulheres conseguem comer muito de algum alimento, algo que para qualquer outra pessoa seria uma quantidade absurda de comida. Mas essa mulher que está passando por um comportamento ansioso e que tem na comida o escape, ela não tem noção da quantidade que ela está comendo. E come, e come, e nunca satisfaz. Por que que nunca satisfaz, gente? Porque você está lá com o teu buraco da emoção. Você não está lidando com a raiz do seu problema, você está lidando com o sintoma, vamos colocar assim? A manifestação da sua ansiedade está indo à compensação, essa é a palavra. A compensação da sua emoção, da sua ansiedade, está querendo buscar conforto na comida. Mas você entende e compreende que se você ceder a isso, comer demais, você vai se culpar logo depois? E a culpa é um sentimento. E que se a gente está falando de sentimento, eu já estou num buraco negro profundo de sentimentos. E aí eu vou lá e como demais, exagero. E aí nessa do comer demais, o que vai acontecendo? Engordando. Por que que a pandemia, eu mostrei para vocês aqui os dados. Por que que a pandemia tanta gente engordou?
Gente, eu vou dizer a vocês, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei durante o pico ali da pandemia, e até hoje ainda eu tenho muitos atendimentos, muitas orientações, muitos acompanhamentos de pessoas que estão ainda dentro do quadro ansioso por causa da pandemia. A pandemia deu medo, menopausa dá medo, cria ansiedade. Um dos sintomas da menopausa, do climatério, gente, é a ansiedade. Se você tem ansiedade, se você tem esse comportamento do comer emocional e está dentro do climatério, atenção a você! Redobrada. Redobrada. Por quê? Porque se eu sei que a própria condição do climatério e da menopausa é gatilho para a ansiedade, e se vocês estão aprendendo aqui que a ansiedade ela está atrelada ao comer emocional, vocês começam a entender por que tem tanta mulher ganhando peso depois dos 40 e acreditando que não tem mais como emagrecer? Porque muito desse ganho de peso está associado a essa questão emocional e não hormonal, como tem tanta mulher segurando como desculpa. Só que muitas não fazem isso porque querem, fazem por falta de conhecimento, principalmente por falta de autoconhecimento. Então, o que vocês estão hoje recebendo aqui de bandeja comigo? Informação para você levar isso para sua vida e colocar em prática. Então, aquele caderno que foi distribuído ontem, faça. Inclusive, eu até recomendo que depois dessa live aqui você faça de novo, se você já fez. Para ver se as suas respostas vão continuar as mesmas, se você fez realmente com atenção a tudo que eu tô falando aqui para vocês. E esse comer emocional, gente, ele precisa ser tratado. Porque não adianta você virar para uma mulher que está numa condição de sobrepeso, de obesidade, e falar para ela, pare de comer. Porque quem está comendo demais sem controle, está comendo emoção, está comendo com a fome emocional. E se essa pessoa parar de comer por culpa, vai gerar mais sentimento, vai gerar mais ansiedade. E essa mulher fica presa num ciclo. E isso é uma coisa que eu ensino para as minhas alunas lá dentro do PED para elas, e eu ensino para as minhas pacientes. Como que a gente quebra esse ciclo? Porque você tem que ter ferramentas, e eu vou dizer a você, é ferramenta, não é adivinha. Não tem adivinhação, não tem charadinha, não é nada do achismo, não, gente. Existe uma ciência por trás que te oferece ferramentas e técnicas para que você supere e aprenda a lidar com esse comer emocional. Para que você, de fato, consiga alcançar seu emagrecimento. Por que tem tanta gente que fala pra mim assim? Hoje até que já nem tanto, porque eu acho que muita gente já entende isso e vê resultados, né? Principalmente quem tá de fora. Quando eu comecei a falar sobre nutrição comportamental, eu fui muito julgada. Muita gente falava pra mim assim, me mandava mensagem, falava nas lives aqui, falava, como assim que a pessoa pode emagrecer comendo? Isso aí é uma coisa que a matemática não fecha. A matemática não fecha se você come em exagero. Agora, se eu conheço as minhas emoções, se eu aprendo esse comer emocional, se eu sei tirar a minha emoção desse alimento, se você aprende por meio de técnica como que você vai lidar com isso, esse emagrecimento comendo de tudo, ele se torna uma realidade na vida de uma mulher. As minhas alunas do PED, gente, elas vivem isso, as minhas pacientes vivem isso. É reprogramação de mente, é você aprender a se conectar com você se colocar no presente. O que está faltando para uma pessoa ansiosa? Sair do futuro e vir para o presente, assumir o controle da vida. Agora, sozinha é fácil? Não, é dificílimo. Sozinha você não consegue. Sozinha você não sabe por onde você vai, você fica presa nesse ciclo da ansiedade, da manifestação de sintomas, da válvula de escape, da culpa. Você fica aqui dentro. Por isso que eu desenvolvi o PED e por isso que eu tenho que falar tanto dele para vocês. Porque não adianta. Se você não souber por onde caminhar, você vai começar e vai parar. Quantas mulheres aqui que estão comigo aqui que já começaram o processo de emagrecimento e abandonaram? E eu era esse entra e sai de processos. Eu me sabotava o tempo todo. Por quê? Porque tinha emoção envolvida na minha comida. Enquanto eu não entendi isso, enquanto eu não fui aprender, enquanto eu não estudei isso,
Minha cabeça não entrou no negócio. Você lembra, Rô? Pois é mente, gente. Emagrecimento é a segunda etapa do emagrecimento. Vamos colocar assim, que a primeira etapa seja mente e a segunda seja boca, para que o resto do seu corpo funcione. Só que a boca não vem antes da mente. Entendam isso. Não adianta vocês entrarem no processo de emagrecimento sem se conectar com você primeiro. Entender as suas necessidades. E isso não se faz de um dia para o outro. Isso a gente constrói, é um dia de cada vez. O que eu ensino lá dentro do PED para as meninas? Tem um monte de aluna minha aqui, ó. Tô vendo. O que eu ensino para as minhas alunas? A valorizarem pequenas conquistas. Porque quando você vai construindo e valorizando pequenas conquistas, você vai se agradando ainda mais do processo. E aí existem inúmeros passos que você tem que ter, que você pode caminhar, para que você viva isso. Olha como é que é uma pessoa ansiosa, olha o pensamento dentro do processo de emagrecimento, como é que é a cabeça de uma mulher ansiosa. Olha o que passa na cabeça dela. Primeiro, ela tá animadíssima. Primeiro ela pensa assim, dessa vez vai, eu vou seguir o plano, o negócio vai dar bom, eu vou fazer e vai acontecer. Aí ela vai passando ali uns dias e ela, tô focada, tô firme. Pouquinho mais adiante ela já começa a se questionar. Mas será que eu consigo? Será que eu vou fracassar? Isso tudo tá acontecendo na primeira semana. No final lá da primeira semana, ou na segunda, terceira, quarta semana que seja, ela já tá lá batendo nela uma deprê, ela já tá tristonha, ela já tá lá pensando assim, já fiz uma semana direitinho e não vi resultado. A mulher ansiosa, ela quer resultado para ontem. Ela acha que tudo que ela tá fazendo não tá dando resultado porque ela queria que as coisas acontecessem assim, ó, num passe de mágica. E aí, como na cabeça dessa mulher ansiosa, ela quer que o emagrecimento seja muito rápido, ela quer ver muito rapidamente um resultado, porque afinal de contas tem uma semana que ela já está se dedicando. Se ela não vê resultado, ela desanima e fala o que para ela mesma? Ah, isso não vai dar certo, isso não é para mim, não dou conta. E aí ela vai lá buscar conforto aonde? Na comida. Preciso comer alguma coisa. E aí depois, olha a última imagem do que eu falei para vocês. Para que eu comi? Ah, eu não consigo. Esse é o pensamento de uma mulher ansiosa. Por isso que você tem que trazer consciência para dentro do seu processo de emagrecimento. Como que você adquire essa consciência? Sendo bem orientada. Recebendo orientação não adianta. Ninguém vai vencer essa ansiedade. Eu não vou dizer ninguém, né? Porque vai que tem alguém. Não gosto de generalizar desse jeito. Mas vamos combinar que talvez aí 99% das mulheres não consigam passar por isso aqui sozinhas. Elas não sabe o que tem que fazer, mas não faz. Porque a mente, gente, tá paralisando. A mente tá fazendo isso com ela, tá dizendo para ela que ela é incapaz, tá reforçando esse comportamento nela, de que aquele processo de emagrecimento não é para ela, que o que ela tá fazendo não funciona, que aquela estratégia não é a melhor para ela. E aí ela começa a responsabilizar terceiros por aquilo, ela começa a achar que tudo que ela tá fazendo é que é ruim. Mas qual é o grande problema? É aqui, ó. E isso se trabalha todo dia. Eu espero que vocês tenham gostado, já tô encerrando. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus. Beijo para vocês.